Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes. Na aula de hoje a gente vai começar a ver com você um pouquinho dos aspectos geográficos lá do nosso estado de Alagoas. A nossa primeira tarefa então é tentarmos entender algo que nós chamamos de relevo. Lembre-se você que quando nós falamos de relevo, nós estamos falando das formas da crosta terrestre. A crosta terrestre é a camada mais externa desse nosso planeta e, sendo assim, nós temos lá 4 formas principais do nosso relevo, o que nós identificamos por planície, planalto, depressão absoluta e depressão relativa. Para a gente começar então a falar um pouquinho a respeito dessa temática, vamos colocar na tela aqui para você. Então, puxando aqui um quadro em branco, nós queremos entender, o relevo do nosso estado de Alagoas. E para fazermos isso, a gente vai começar lá tentando entender, que relevo são as formas da crosta terrestre e lembrando para você que quando a gente fala de relevo, nós estamos falando de 4 formas principais, A primeira delas, que nós identificamos por planície. A segunda, a área de planalto. Depois, o que nós denominamos de depressão absoluta. E, finalmente, o que nós entendemos por depressão relativa. Então, vamos lembrar, pessoal, se a gente já sabe lá, que relevo são as formas da crosta terrestre e que eu tenho lá 4 formas principais, nós precisamos entender agora cada uma delas. Então, a primeira forma de relevo é o que nós identificamos por planície. E o que é uma planície? Que, aliás, ocupa uma parte significativa do território de Alagoas. Planície é uma área mais ou menos plana, normalmente abaixo dos 300 metros de altitude, onde predomina o acúmulo de sedimentos. Então vamos por partes. Primeiro, lembrando, o que são os sedimentos? Sedimentos são partículas, são pedaços. Então nós podemos ter sedimentos de origem orgânica e inorgânica. Quando nós falamos lá de origem inorgânica, nós estamos nos recordando da areia, pedra, cascalho, barro, argila, tudo isso é sedimento de origem inorgânica. Por um outro lado, eu tenho os sedimentos de origem orgânica, como, por exemplo, folhas, frutos, sementes, árvores mortas, galhos que caíram, animais mortos, fezes desses animais, tudo isso é material orgânico. Pois bem, a planície é uma área mais ou menos plana, normalmente abaixo dos 300 metros de altitude, onde predomina o acúmulo de sedimentos de origem orgânica e inorgânica. Se a gente entendeu isso, vamos botar no quadro para a gente ter material para poder estudar. Então vem para cá. Apagando aqui, a nossa primeira definição da aula de hoje começa lá pela definição de planície. Isso vai nos ajudar quando nós começarmos a ver o relevo de Alagoas. Então, planície é lá uma área mais ou menos plana, normalmente abaixo dos 300 metros de altitude, e onde predomina o acúmulo de sedimentos. Lembrando apenas para você que esses sedimentos podem ser de duas naturezas, o inorgânico
e o orgânico. Então vamos ver se a gente compreendeu, pessoal. Nós estamos falando lá da planície, que é uma área mais ou menos plana, normalmente abaixo dos 300 metros de altitude, e onde predomina o acúmulo de sedimentos, sedimentos de origem inorgânica e orgânico. Porém, nós temos lá uma outra estrutura de relevo, que é o planalto. O que é o planalto? É uma área mais ou menos plana, normalmente acima de 300 metros de altitude, onde predomina a perda de sedimentos. Então, o planalto perde sedimentos, a planície acumula esses sedimentos. A planície está abaixo dos 300 metros de altitude e o planalto, normalmente, acima dos 300 metros de altitude. Vamos botar no quadro. Então, a outra definição aqui é a nossa definição de planalto. Então, vejamos como é que ela funciona. Quando nós falamos lá de planalto, nós estamos falando de uma área mais ou menos plana, normalmente acima dos 300 metros de altitude, onde predomina a perda de sedimentos. E nós vamos perceber que lá no relevo de Alagoas, nós temos a presença de um planalto. Aliás, um planalto muito importante, que será definidor das condições de clima do sertão, que é a presença do planalto da Borborema. Então, o que é um planalto? É uma área mais ou menos plana, normalmente acima dos 300 metros de altitude, onde predomina a perda de sedimentos. Então, o planalto perde sedimentos, a planície acumula esses mesmos sedimentos. Bom, se nós entendemos planície e planalto, precisamos entender depressão absoluta. Então, vem para cá. O que nós estamos chamando de depressão absoluta? É uma queda altimétrica entre dois planos quaisquer, entre duas formas de relevo qualquer, e acima, depressão absoluta, abaixo da linha do mar. Então, vamos lá. A gente está falando da depressão absoluta. Então, lembrando, é uma queda altimétrica entre dois planos quaisquer, e acima, e abaixo da linha do mar. Um exemplo clássico, de depressão absoluta é a Holanda. A Holanda, a imensa maioria do território holandês, está abaixo do nível do mar. Então, o que nós temos? Nós temos lá uma depressão absoluta. É uma queda altimétrica entre dois planos quaisquer, pode ser entre duas planícies, uma planalto e uma planície, onde você tem uma parte do território que está abaixo da linha média do mar. Então, é uma depressão absoluta. O Brasil não tem depressão absoluta, mas tem depressões relativas. E o nosso estado de Alagoas também. Daí a gente definir, então, o que nós chamamos de depressão relativa, que segue lá a definição de depressão absoluta, portanto, é uma queda altimétrica entre dois planos quaisquer,
e acima da linha do mar. Pois bem, quando nós olhamos o nosso estado de Alagoas, o estado de Alagoas tem depressão relativa, queda altimétrica entre dois planos quaisquer e acima da linha do mar. Portanto, das 4 unidades de relevo que nós analisamos, o Brasil e Alagoas possuem 3, a área de planície, a área de planalto e a área de depressão relativa. A única que nós não temos é a famosa depressão absoluta. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho disso agora, olhando o nosso material e tentando compreender as características do relevo de Alagoas. Vamos apagar aqui e vamos lá para o nosso material. Então, pessoal, Alagoas lá é o 2º menor estado brasileiro, com uma área de 27.848.158 quilômetros quadrados. Ele é delimitado ao sul pela foz do Rio São Francisco. Aqui há uma observação importante. O Rio São Francisco é o único rio perene a cortar a área do semiárido nordestino. Vamos lembrar, há uma diferença fundamental entre rio intermitente e o rio perene. O rio intermitente é aquele rio, e tem presença deles lá no estado de Alagoas, que quando chove tem rio, quando não chove não tem rio. Pois bem, o Rio São Francisco, fronteira lá com o Sergipe, Alagoas e Sergipe, é o único rio perene que corta a área do semiárido nordestino. E, portanto, Alagoas faz fronteira ao sul com a foz do Rio São Francisco, na divisa com o Sergipe, ao norte com o Planalto da Borborema. Esse Planalto da Borborema é muito importante. Quando a gente for falar a respeito de clima e depois de hidrologia, a gente vai se referir muito a ele, porque o Planalto da Borborema é um divisor de águas, literalmente, porque boa parte dos rios do estado de Alagoas nasce exatamente na área do Planalto da Borborema. E, por um outro lado, esse Planalto da Borborema é um obstáculo natural para a passagem da massa tropical atlântica quente e úmida em direção ao sertão. Então a gente vai perceber que vai chover na área da Zona da Mata e do Agreste alagoano, e quando a massa passa sobre o Planalto da Borborema, ela deixa a umidade do outro lado, provocando o fenômeno da seca na área do sertão. Então observe lá que ao norte, o estado de Alagoas faz fronteira com o Planalto da Borborema, na divisa com Pernambuco, a oeste pelo Lago Mochotó, lá na divisa com a Bahia, e a leste pelo próprio Oceano Atlântico. O relevo alagoano está estruturado numa bacia sedimentar. Então vamos tentar entender isso. Primeiro, quando a gente fala de embasamento, é aquilo que dá suporte ao relevo. Nós acabamos de aprender que relevo são as formas da crosta terrestre. Aquilo que fornece a base para a existência do relevo é o que nós chamamos lá de estrutura desse relevo. O relevo de Alagoas é basicamente formado por bacia sedimentar. Nós já sabemos que se é uma bacia sedimentar é porque ela acumulou sedimentos de origem orgânica e inorgânica. Portanto, a estrutura do relevo de Alagoas, fornecida lá, é basicamente de uma bacia sedimentar e pode ser caracterizado como predominantemente baixo. Nós não vamos encontrar elevadas altitudes no estado de Alagoas. Via de regra, ele pode ser dividido na planície litorânea, que fica na porção leste e, portanto, fronteira com o Oceano Atlântico. Lembrando, planície, área mais ou menos plana, normalmente abaixo dos 300 metros de altitude, onde predomina o acúmulo de sedimentos. Nós vamos encontrar o Planalto Norte, que é o nosso Planalto da Borborema,
Tudo bem? E vamos encontrar uma área de depressão, lembrando que essa depressão é uma depressão relativa, que vai ser marcada na área centro e do oeste do estado de Alagoas. Então, a leste, eu tenho a planície litorânea, também chamada de planície atlântica. Ao norte do estado, o Planalto da Borborema, e na área do centro e no oeste de Alagoas, nós vamos encontrar uma depressão relativa e, portanto, uma queda altimétrica entre dois planos quaisquer, nesse caso, entre a área de Planalto e a área de planície. Legal? Então, vamos avançar aqui. Então, nós temos aqui o nosso estado de Alagoas, né? Fazendo fronteira aqui com Pernambuco, com Bahia e com o Sergipe, além, obviamente, do próprio Oceano Atlântico, que é a parte leste do seu território. Para você não ficar perdido na hora da prova, vamos lembrar rapidamente com você, né, a rosa dos ventos, porque ela nos ajuda a pensar na hora da prova. Legal? Então, puxando o quadro aqui. Nós temos algo que nós chamamos de rosa dos ventos. A rosa dos ventos, se você se recorda das suas aulas lá de geografia, elas nos permite, né, compreender os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Para nossa prova, eu acho que somente os pontos cardeais e colaterais são suficientes para você fazer uma boa prova. Então, imaginemos uma hipótese que a sua prova tenha trazido, assim, a indicação do norte. A partir daí, a gente consegue definir o que nós chamamos de pontos cardeais. Então, se o norte está indicado por essa seta, aqui é o norte. Consequentemente, eu tenho aqui o sul, aqui o leste, lembrando que o leste também pode ser chamado de este, e do outro lado eu tenho o oeste, que também pode ser representado por W de west. Esses são os chamados pontos cardeais, norte e sul, leste e oeste. Mas nós temos às vezes que saber o que nós chamamos de pontos colaterais. Um ponto colateral é aquele que fica entre dois pontos cardeais. E, portanto, eu tenho, né, um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Perfeito. Professor, existe um bizu de prova para poder matar fácil os pontos colaterais? Claro que tem. Então, abre aspas para o que eu vou falar agora, né? Se os meus amigos geógrafos me pegarem, né, eles me torcem a orelha, porque isso não existe no mundo real, mas como bizu de prova é importante. Vamos imaginar que o eixo mais importante será sempre o eixo norte-sul. Tudo bem? Como é que a gente mata um ponto colateral, então? Vamos começar, né, pelo relógio. Entre o norte e o leste, primeira pergunta, abre aspas para essa pergunta. Quem é mais importante? O norte. Eu vou pegar a primeira letra. O segundo mais importante é o leste. Vou pegar a primeira letra, nesse caso, o E. O NE será lá o nosso nordeste. Depois vem lá, seguindo o sentido horário, leste e sul. Quem é mais importante? Nós já aprendemos que é o sul. Pega a primeira letra e a segunda subsequente, SE, será o sudeste. Pego lá o sul e o oeste. Quem é mais importante? O sul. Boto a primeira letra e pego a subsequente, SO, será o sudoeste. Pego lá o norte e o oeste. Quem é mais importante? O norte. Pego a primeira letra e pego a subsequente. Será lá o noroeste. E, portanto, né,
observe lá, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Se a prova te der, né, aonde está o Norte, e ela sempre terá que dar, né, você sabe matar todos os pontos cardeais e colaterais. Quais são os pontos cardeais? Norte, Sul, Leste, Oeste, e os pontos colaterais, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Bom, se a gente conseguiu compreender isso então, isso vai ajudar na hora da prova a gente identificar a unidade de relevo do nosso estado de Alagoas, beleza? Então vamos lá, vamos apagar aqui para a gente revisar lá o que a gente estava falando. Apagando aqui a nossa rosa dos ventos, a gente pode então lembrar novamente como é que se dá o relevo de Alagoas, né? Então, lembrando, né, eu tenho aqui uma área de planície, vamos lembrar, área mais ou menos plana, normalmente abaixo dos 300 metros de altitude, onde predomina o acúmulo de sedimentos. Eu tenho aqui uma depressão. Observe que a depressão é uma queda altimétrica entre dois planos quaisquer e acima da linha do mar. Então, ela é uma queda entre a área do planalto e a área de planície. É uma queda altimétrica. Eu tenho aqui uma área de serra, de cadeias montanhosas, uma cordilheira e a montanha junto com a sua colina. Sendo assim, a gente olha então agora para o relevo de Alagoas. Então observe lá, né? A área em verde claro é a área da planície litorânea, que pega, né, toda essa região do sul do estado de Alagoas até o norte do estado, até Maragogi, né? Então eu estou pegando aqui desde Penedo, né, zona litorânea, seguindo até Maragogi, né, na área norte do nosso estado. Depois eu tenho uma região que nós chamamos de região do tabuleiro, né? A região do tabuleiro é uma área, normalmente, de pediplano, né? De uma área que foi, né, erodida ao longo do tempo, que, de novo, vai de Penedo até Porto Calvo, tudo bem? E, finalmente, o restante do território, que é uma área de planalto, onde você vai encontrar piranhas, canapi, né, batalha, Major Isidoro e por aí vai. Tudo bem? Então, 3 grandes unidades de relevo, a planície litorânea, a região do tabuleiro e a imensa área de planalto. Inclusive aqui na área lá, da Serra do Rio Moxotó. Bom, dito isso, pessoal, como é que a gente vai caracterizar esse relevo do estado de Alagoas, né? Há ainda, no nosso relevo, porções mais altas no extremo oeste alagoano, onde se situa o ponto mais alto do estado, lá na Serra da Onça. E, portanto, nós já estamos falando da área do Planalto da Borborema. A gente vai poder observar que a planície litorânea, ela está lá, como nós vimos, na parte leste do estado de Alagoas, e a parte da planície litorânea ao sul é uma área menos desenvolvida, em virtude aí da variação do nível do mar, dos agentes erosivos. Vamos lembrar, o que é o processo de erosão? É o processo de retirada, transporte e acúmulo de sedimentos. A área da planície sul do estado de Alagoas, ela sofre uma intensa erosão marinha, ou seja, provocada pelo mar. E, portanto, é a área menos desenvolvida da área de planície de Alagoas. Então, em virtude da variação do nível do mar e dos agentes erosivos que provocam o acúmulo de sedimentos marinhos e fluviais. Lembrando que fluvial vem de rio, a deposição do delta dos rios na área do oceano. A faixa costeira se estende por 220 quilômetros,
entre o Alto Maragogi e a foz do Rio São Francisco, e é formado lá por colinas e tabuleiros areníticos, tudo bem, que não ultrapassam 100 metros de altitude. Então, a área de planície permanece dentro daquele conceito que nós havíamos falado, uma área mais ou menos plana, normalmente abaixo dos 300 metros de altitude, onde predomina o acúmulo de sedimentos, seja lá dos rios da região. Esses rios que desaguam no mar, nós chamamos de rios exorreicos e, portanto, há uma deposição fluvial de sedimentos, normalmente sedimentos inorgânicos, e tem a própria ação erosiva, né, provocada pelo mar, que é a erosão marinha, e por isso também há deposição de sedimentos. Na porção sul do estado, especialmente lá nas proximidades com o Rio São Francisco, a planície costeira é a mais desenvolvida, opondo-se lá ao restante do litoral. Os tabuleiros costeiros, localizados entre o litoral e o oeste do estado, possuem uma topografia levemente ondulada, constituída basicamente de formação sedimentar, portanto, de sedimentos, notadamente de sedimentos inorgânicos. Sua altitude é de apenas 150 metros. Então, eu tenho a área de planície, uma área relativamente ondulada, que é a área de tabuleiro, e, finalmente, depois, a área de planalto a oeste. No agreste alagoano, lá na divisa com Pernambuco, né, concentra-se a encosta meridional, lembrando que a palavra meridional significa sul. Então, a encosta meridional do Planalto da Borborema. A mais importante feição geomorfológica, a palavra geo significa terra, morfologia significa forma, então a feição da forma da terra no Nordeste tem seus fragmentos distribuídos pelo território alagoano com altitudes que podem chegar a 600 metros. Já na porção oeste do estado, destaca-se um pediplano do Baixo São Francisco, uma região marcada por depressões, que nós já vimos a definição, por maiores altitudes. Vamos ver como é que isso funciona? Então, olha para cá. Nós temos aqui um exemplo claro da área de pediplano, né? Você tem aqui uma foto, né, do Planalto da Borborema, e logo abaixo você tem uma área de colina e uma área que foi desgastada ao longo do tempo geológico, formando então aqui uma área que nós denominamos na geografia de pediplano, tudo bem? Isso fica mais claro para você quando você olha essa imagem. A gente vai voltar a ela quando a gente for analisar o clima de Alagoas. Mas o que ocorre, né? Nós temos aqui os chamados ventos alísios, né? E esses ventos alísios, por uma diferença de pressão atmosférica, né, eles vão do leste, portanto, do Oceano Atlântico, em direção ao oeste e, portanto, ao continente. A primeira área pela qual esses ventos alísios passam, né, é a área da planície costeira. Lembrando que esses ventos alísios estão trazendo consigo a chamada massa tropical atlântica. A massa é tropical e, portanto, ela é quente. Se ela é oceânica, nesse caso, ela é úmida. Resultado, a massa tropical atlântica passa sobre a área do litoral de Alagoas, deixando boa parte da sua chuva por aqui. Quando ela passa sobre a área da planície, ela sofre a reflexão de calor do solo. Resultado, a massa de ar vira ascensional, ela começa a subir. Só que quando ela sobe, ela encontra o Planalto da Borborema, que é um obstáculo natural. Nós sabemos que quanto maior a altitude, menor a temperatura.
Resultado, essa massa de ar ascensional, ao encontrar maiores altitudes, a temperatura é menor. Então, aqui eu tenho menos temperatura. Quando eu tenho menos temperatura, a água que está presente na nuvem se condensa e chove exatamente na área, né, do Planalto da Borborema e da planície costeira. Resultado, essa chuva aqui, tudo bem, vai provocar um processo de degradação de parte, né, dessa área aqui, que no passado compunha o Planalto da Borborema, formando um pediplano. Então, é uma área relativamente plana, provocada pelo processo de desgaste, nesse caso da erosão pluvial provocada pela chuva. Então, a área de planície, o pediplano e o Planalto da Borborema. A massa de ar consegue ultrapassar o Planalto da Borborema, mas quando chega na área da depressão sertaneja, essa massa está quente e seca, provocando então o fenômeno famoso da seca no semiárido nordestino. Mas observe que esse fenômeno de chuva orográfica, que significa chuva de relevo, também provocou o desgaste dessa área, provocando então a criação de um pediplano. Sendo assim, vamos só apagar aqui. Sendo assim, na microrregião do sertão do São Francisco, por exemplo, é possível encontrar vales de paredes abruptas, os chamados cânions, e terrenos com fortes desníveis, que são as serras. Enquanto isso, no extremo oeste, mais precisamente na microrregião da Serra do São Francisco, encontram-se os pediplanos mais ondulados, que nós acabamos de falar. É nessa porção do território que está situado lá o ponto mais alto de Alagoas, que é a Serra da Onça, no município de Mata Grande, a altitude de 1.016 metros. Então, para você entender o pediplano, você tem aqui uma crista, né, de uma área montanhosa, tudo bem? Você tem o talos, que é essa área de desgaste, né? E finalmente você tem a área do pediplano. Um pediplano desenvolve-se por um processo erosivo, com regressão de escarpas e é típico de clima árido e semiárido. Nesse caso, há uma expansão de áreas planas chamadas de pé de monte. Isso aqui é um pé de plano, tudo bem? Bom, nós trouxemos também aqui a classificação oficial para você, né? Desde a área, né, do Planalto da Borborema até todas as planícies, várzeas e tabuleiros que são formados dentro do nosso estado de Alagoas. Tudo bem? Bom, pessoal. Opa, voltando aqui. Bom, pessoal, se a gente conseguiu, então, né, entender essa geomorfologia do nosso estado de Alagoas, a gente tem que ver como é que essa questão caiu em prova, tudo bem? Nem sempre a gente conseguiu questões focadas lá no nosso certame e na nossa banca. Então, a gente teve que ir buscar em bancas com exigência congênere, apenas para que você tenha uma noção de como que a questão pode ser cobrada. Legal? Então, vem para cá. A nossa primeira questão é lá do CESP-UNB, foi aplicado nesse nosso ano de 2018, lá para a SEDUC de Alagoas, e ela traz aqui o mapa da região Nordeste e do nosso estado de Alagoas. E aí a pergunta é a seguinte: considerando a geografia do estado de Alagoas e a figura apresentada que ilustra os estados que compõem a região Nordeste, de acordo com a divisão regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, julgue o item a seguir. O estado de Alagoas é a segunda menor unidade político-administrativa da região Nordeste,
em termos de superfície territorial, estando atrás apenas do Sergipe, que é o estado de menor extensão da região. Vimos isso lá no início, né, do nosso curso. Essa alternativa está correta. Alagoas é o segundo menor estado, né, brasileiro e, no caso do Nordeste, também perdendo apenas para o estado do Sergipe, que é o menor. Segunda questão, diz assim para a gente, de novo, Banca CESP-UNB, desse nosso ano de 2018. No estado de Alagoas, foram realizados estudos geomorfológicos das formações quaternárias. Formação quaternária é uma formação de relevo recente, tudo bem? Nós estamos no período Cenozoico terciário. Então, quaternário, perdão. Incluindo-se o estudo sobre construções recifais de Recife, mapeamento da zona, né, de progradação associada à desembocadura do Rio São Francisco, mapeamento geológico do quaternário costeiro do estado de Alagoas, na escala de 1 por 250 mil. Este é, até o momento, o mapeamento que existe para que esse importante segmento da costa nordestina e estudo sedimentológico e geoambiental detalhado, né, do sistema lagunar Mundaú. E aí a pergunta é a seguinte: considerando o texto apresentado e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item a seguir. O relevo costeiro de Alagoas, de formação quaternária, portanto mais recente, é considerado jovem do ponto de vista geológico e apresenta estuário de rio, falamos disso, né? O acúmulo de sedimento fluvial e manguezais típicos de regiões litorâneas tropicais. Essa alternativa também está correta, né? A área da planície é uma área de acúmulo de sedimentos. Esses sedimentos, vimos lá atrás, pode ser de origem marinha ou fluvial. Boa parte desses sedimentos de origem inorgânica é uma formação geológica recente, do período quaternário e, portanto, né, se enquadra exatamente na definição dada pela banca. Alternativa, portanto, correta, ok? Bom, pessoal, se a gente conseguiu, né, entender isso, então, né, nós vamos encerrando essa nossa aula por aqui. No nosso próximo encontro, a gente vai tentar entender o clima de Alagoas. Mas esse papo, bem legal, vai ficar lá para o nosso próximo encontro. Um abraço imenso para você, bons estudos e até lá! Clique lá.